Como assim os Estados Unidos dizem ter capturado um presidente em exercício, enquanto outros países afirmam que tudo isso pode ser uma escalada perigosa, baseada em versões conflitantes e interesses políticos? Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque notícias como essa estão se desenrolando em tempo real, com versões que mudam a cada hora, e você precisa receber os próximos capítulos assim que eles surgirem. O mundo acordou em choque com declarações explosivas vindas dos Estados Unidos sobre a Venezuela. E logo nas primeiras horas, um ponto chamou ainda mais atenção. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou dizendo que qualquer ataque é inaceitável, que viola a soberania venezuelana e cria um precedente perigoso para toda a América Latina. Nas redes sociais, Lula reforçou que não reconhece ações militares unilaterais e que esse tipo de movimento só aumenta o risco de caos regional. Para muitos, isso soou como uma defesa indireta do governo venezuelano. Para outros, foi apenas uma defesa do princípio da soberania entre países. E é aqui que a polêmica começa a se intensificar. Enquanto Lula falava em precedente perigoso, o ex-presidente americano Donald Trump publicava em sua própria rede social que os Estados Unidos teriam realizado uma grande operação militar na Venezuela e que Nicolás Maduro teria sido retirado do país junto com sua esposa. A declaração caiu como uma bomba. Trump não apresentou provas visuais, não mostrou imagens, não detalhou documentos oficiais. Apenas afirmou que a operação havia sido bem-sucedida e que Maduro estaria sob custódia americana. Imediatamente surgiram perguntas que ninguém conseguiu responder com clareza. Se isso realmente aconteceu, como uma operação desse tamanho foi executada sem confirmação independente? Por que não houve pronunciamento imediato de organismos internacionais? E por que o próprio governo venezuelano passou horas sem apresentar provas concretas sobre o paradeiro de Maduro? Segundo versões divulgadas por autoridades americanas ligadas ao entorno de Trump, a ação teria envolvido ataques a pontos estratégicos e sistemas de defesa aérea na madrugada, com relatos de explosões em Caracas e falhas de energia em várias regiões da capital. Moradores relataram barulhos intensos e fumaça no céu, imagens que rapidamente se espalharam nas redes sociais, aumentando ainda mais o clima de medo e confusão. Ao mesmo tempo, o governo venezuelano denunciou uma agressão militar e classificou tudo como uma barbárie, afirmando que Nicolás Maduro continua sendo o presidente legítimo do país. A vice-presidente Delcy Rodrigues chegou a dizer que não reconhece qualquer autoridade estrangeira sobre a Venezuela e que não existe negociação para uma transição imposta de fora. Horas antes, no entanto, autoridades americanas afirmavam que havia conversas em andamento. Quem está dizendo a verdade? Trump foi além e declarou que os Estados Unidos estariam dispostos a administrar temporariamente a Venezuela até que uma transição considerada segura fosse concluída. Ele não estabeleceu prazo, não explicou como isso funcionaria na prática e tampouco respondeu como ficaria a reação da comunidade internacional diante de algo tão extremo. Isso levantou uma dúvida inquietante. Desde quando um país pode decidir governar outro sem aval internacional? A reação global foi imediata. China, Rússia e Irã condenaram qualquer ação militar e falaram em violação grave do direito internacional. Líderes da América Latina demonstraram preocupação com o risco de desestabilização regional. Javier Milei, presidente da Argentina, foi uma das poucas exceções e celebrou o que chamou de avanço da liberdade. Já no Brasil, a demora de horas até a fala oficial de Lula foi interpretada por analistas como sinal de cautela, mas também de apreensão diante do que pode vir a seguir. Especialistas em relações internacionais alertam para um cenário extremamente delicado. A remoção abrupta de um líder, caso realmente confirmada, pode gerar um vácuo de poder perigoso. Há o risco de disputas internas nas forças armadas venezuelanas, confrontos entre grupos armados e um colapso ainda maior da ordem social. Alguns comparam a situação a intervenções que ocorreram no Oriente Médio e na África, com consequências devastadoras a médio e longo prazo. Dentro desse contexto, o posicionamento de Lula passou a ser alvo de críticas e defesas. Seus opositores afirmam que ele estaria passando pano para Maduro. Seus aliados dizem que ele apenas defende um princípio básico da diplomacia internacional:
Mas a pergunta que fica é simples e incômoda. Se fosse outro país sofrendo esse tipo de ação, a reação seria a mesma? Outro ponto que inflamou ainda mais o debate foi a acusação antiga dos Estados Unidos de que Maduro lideraria uma rede internacional de tráfico de drogas, algo que ele sempre negou. Após as declarações de Trump, autoridades americanas voltaram a citar essas acusações, falando em narcoterrorismo. No entanto, novamente, sem apresentar novas provas públicas que sustentem uma ação tão extrema. Enquanto isso, nas ruas de Caracas, relatos indicam manifestações tanto de apoio quanto de revolta. Parte da população teme uma ocupação estrangeira. Outra parte acredita que qualquer mudança pode ser melhor do que a situação atual. A internet virou um campo de batalha, com vídeos, análises, teorias e acusações se espalhando em velocidade absurda. No meio de tudo isso, surge a pergunta que ninguém consegue ignorar. Se os Estados Unidos realmente assumirem algum tipo de controle, quem garante que a Venezuela voltará a decidir seu próprio destino? E se tudo isso for uma disputa narrativa, com versões sendo usadas como arma política? Essa incerteza abriu espaço para uma guerra de narrativas que se intensificou minuto a minuto, alimentada por interesses políticos, disputas ideológicas e pela velocidade implacável das redes sociais. Enquanto governos trocavam declarações cautelosas ou inflamadas, a internet se transformava no principal campo de batalha, onde versões não confirmadas, análises precipitadas e leituras ideológicas se misturavam, criando um cenário em que a percepção muitas vezes parecia mais poderosa do que os próprios fatos. Nos Estados Unidos, parte da mídia tratou as declarações de Trump como um gesto de força e liderança, enquanto outra parte questionou duramente a ausência de provas concretas e alertou para o risco de uma escalada internacional baseada em informações incompletas. Especialistas em segurança nacional passaram a discutir se uma operação desse porte, caso tivesse ocorrido como descrito, não exigiria algum tipo de comunicação formal ao Congresso ou a aliados estratégicos. Por que isso não aconteceu de forma clara? O silêncio institucional em torno de detalhes técnicos passou a ser visto por críticos como um sinal de fragilidade da narrativa apresentada. Na Venezuela, o clima descrito por jornalistas independentes era de tensão e confusão. O governo insistia que Nicolás Maduro seguia no comando, mas evitava aparições prolongadas e imagens ao vivo que pudessem encerrar de vez as especulações. Para apoiadores do regime, a ausência de provas americanas era suficiente para descartar a história como propaganda política. Para opositores, a falta de uma demonstração pública clara do presidente levantava suspeitas incômodas. Se nada aconteceu, por que não encerrar a dúvida imediatamente? Na América Latina, a reação fragmentada expôs uma região sem coordenação política diante de uma crise potencialmente histórica. Alguns líderes preferiram condenar qualquer tipo de intervenção estrangeira. Outros optaram por declarações ambíguas, e houve quem enxergasse no episódio uma oportunidade para reforçar discursos ideológicos já conhecidos. O posicionamento do presidente Lula continuou no centro das atenções. Seus apoiadores argumentaram que ele agiu como um estadista, preocupado com a estabilidade regional. Seus críticos afirmaram que a fala foi tímida diante da gravidade das acusações contra o governo venezuelano. A pergunta que ecoava era se o Brasil estava defendendo um princípio ou se estava, na prática, se alinhando a um governo cada vez mais contestado internacionalmente. Analistas passaram a levantar hipóteses sobre os possíveis desdobramentos, caso a situação se prolongasse nesse limbo informativo. Um deles seria o desgaste da credibilidade institucional, tanto dos Estados Unidos quanto da Venezuela. Quando versões conflitantes se chocam sem verificação independente, quem perde é a confiança do público. Outro cenário seria o aumento da pressão diplomática, com países exigindo investigações, mediações ou até reuniões de emergência em organismos internacionais. Mas até que ponto essas instâncias teriam força real para interferir em um embate envolvendo uma potência militar e um governo acusado há anos de violações e irregularidades? A economia venezuelana, já fragilizada, passou a ser mencionada como uma das grandes vítimas colaterais da crise. Qualquer sinal de instabilidade adicional afeta investimentos, abastecimento e a vida cotidiana da população.
Mesmo sem confirmação de ocupação ou mudança de governo, o simples rumor de uma intervenção já foi suficiente para gerar apreensão em mercados e temor entre cidadãos comuns. Quem pagaria o preço final dessa disputa de versões seriam, mais uma vez, pessoas que pouco têm a ver com decisões tomadas em gabinetes distantes. A retórica americana sobre uma eventual transição também levantou alertas. Transições impostas externamente carregam um histórico controverso, com resultados muitas vezes imprevisíveis. Mesmo defensores da democracia questionam se mudanças duradouras podem nascer de ações unilaterais. A ausência de um plano detalhado, apresentado de forma transparente, só aumentou a sensação de improviso. Estaria essa narrativa sendo usada mais como instrumento político interno do que como uma estratégia real de política externa? Enquanto isso, figuras públicas e influenciadores ampliavam o alcance da polêmica. Vídeos, comentários e transmissões ao vivo acumulavam milhões de visualizações, muitas vezes reforçando versões parciais ou enviesadas. A indignação se transformou em combustível para engajamento, e o debate, em vários momentos, perdeu espaço para ataques pessoais e simplificações perigosas. Em meio a tanto ruído, separar fato, opinião e especulação se tornou um desafio até para observadores experientes. Outro ponto sensível foi a comparação com episódios anteriores envolvendo sanções, tentativas de isolamento diplomático e reconhecimentos contestados de lideranças alternativas na Venezuela. Muitos se perguntaram se esse seria apenas mais um capítulo de uma longa disputa que nunca se resolve ou se desta vez algo realmente diferente estaria em curso. A falta de respostas claras manteve a tensão elevada, como se todos aguardassem um próximo movimento capaz de confirmar ou desmentir tudo o que foi dito. No Brasil, o debate ganhou contornos ainda mais acalorados. Parlamentares, comentaristas e usuários comuns passaram a cobrar explicações mais firmes do governo, enquanto outros defendiam prudência para evitar que o país fosse arrastado para um conflito diplomático maior. A divisão de opiniões refletiu uma sociedade polarizada, onde qualquer posicionamento internacional rapidamente é interpretado à luz de disputas internas. Até que ponto essa polarização interfere na capacidade de análise fria dos fatos? A continuidade dessa incerteza passou a funcionar como um amplificador de tensão, porque cada hora sem confirmação oficial sólida abriu espaço para interpretações ainda mais extremas. Quando não há um desfecho claro, o silêncio deixa de ser apenas ausência de informação e passa a ser interpretado como estratégia, como ocultação ou como sinal de que algo maior está sendo preparado nos bastidores. É exatamente nesse ponto que a história ganha contornos ainda mais perigosos, porque decisões passam a ser tomadas com base em suposições, pressões internas e cálculos políticos que nem sempre aparecem para o público. Nos Estados Unidos, o discurso permaneceu cuidadosamente calibrado. Não houve uma apresentação detalhada de provas públicas que encerrassem de vez as dúvidas, mas também não houve recuo explícito das declarações iniciais. Esse meio-termo alimentou duas leituras opostas. Para alguns, trata-se de cautela diplomática diante de um cenário sensível. Para outros, é um sinal de que a narrativa está sendo sustentada mais pela força política do discurso do que por fatos verificáveis. A pergunta que se espalhou foi simples e perturbadora. Se tudo aconteceu exatamente como foi dito, por que a confirmação visual ou documental continua ausente? Do lado venezuelano, a estratégia de comunicação também chamou atenção. O governo reafirmou repetidamente sua versão, denunciando agressão externa e reforçando a ideia de soberania, mas evitou movimentos que pudessem encerrar completamente o debate. Em crises anteriores, líderes recorreram a pronunciamentos ao vivo, imagens oficiais e aparições públicas para dissipar boatos. Desta vez, cada gesto foi medido, cada palavra calculada. Para aliados, isso foi prudência. Para críticos, foi combustível para suspeitas. Em um cenário tão carregado, até a escolha do que não mostrar se transforma em mensagem. A mídia internacional, por sua vez, passou a caminhar sobre uma linha delicada. Veículos tradicionais evitaram afirmar categoricamente qualquer versão, optando por termos como alegações, declarações e versões conflitantes. Ao mesmo tempo, canais alternativos e comentaristas independentes exploraram cada lacuna narrativa,
muitas vezes extrapolando interpretações e ampliando o clima de conspiração. O resultado foi um público exposto a leituras completamente opostas do mesmo episódio, reforçando a sensação de que a verdade estava sendo disputada em tempo real. Na América Latina, a falta de uma posição unificada continuou a gerar desconforto. Governos se mostraram divididos entre condenar qualquer tipo de intervenção externa e criticar, ainda que indiretamente, o histórico político da Venezuela. Essa ambiguidade revelou uma fragilidade regional antiga. A dificuldade de reagir de forma coordenada quando interesses ideológicos, econômicos e diplomáticos entram em choque. Nesse contexto, a postura do Brasil seguiu sendo analisada com lupa. As declarações de Lula, centradas na defesa da soberania e no alerta sobre precedentes perigosos, foram interpretadas por uns como coerentes com a tradição diplomática brasileira e por outros como insuficientes diante da gravidade das acusações envolvidas. O debate interno no Brasil ganhou vida própria. Nas redes sociais, o assunto extrapolou a política externa e se misturou à polarização doméstica. A posição do governo passou a ser usada como argumento em disputas ideológicas, muitas vezes desconectadas da complexidade real do cenário internacional. A pergunta que se repetia era se o país deveria adotar um discurso mais duro ou se a prudência seria, na verdade, a única forma de evitar um agravamento da crise. Essa divisão expôs como eventos externos podem rapidamente se tornar instrumentos de embates internos. Enquanto isso, especialistas em relações internacionais alertavam para um risco menos visível, mas igualmente grave: a normalização da incerteza como ferramenta política. Quando declarações de grande impacto são feitas sem comprovação imediata e permanecem em suspenso, cria-se um precedente perigoso. Outros governos podem passar a adotar estratégias semelhantes, testando limites, medindo reações e manipulando narrativas para obter vantagens estratégicas. A instabilidade, nesse sentido, deixa de ser um efeito colateral e passa a ser um instrumento. A população venezuelana, novamente, aparece como a parte menos ouvida em toda essa história. Em meio a discursos internacionais, acusações cruzadas e análises geopolíticas, o cotidiano de milhões de pessoas segue marcado por incerteza, medo e expectativa. Mesmo sem uma confirmação definitiva de mudanças de poder, o simples rumor de intervenções e disputas já é suficiente para gerar ansiedade coletiva. A pergunta silenciosa que paira é até quando o país continuará sendo palco de disputas externas, enquanto sua população lida com consequências concretas. Outro elemento que manteve a tensão elevada foi a ausência de mediação clara por parte de organismos multilaterais. Declarações genéricas foram feitas, mas nenhuma iniciativa robusta capaz de esclarecer os fatos ou estabelecer um canal confiável de verificação ganhou destaque. Isso reforçou a sensação de um sistema internacional enfraquecido, incapaz de responder com rapidez e autoridade a crises de alta complexidade. Se nem mesmo esses mecanismos conseguem oferecer clareza em quem o público pode confiar, à medida que o tempo passa, o risco de interpretações equivocadas aumenta. Uma movimentação militar rotineira pode ser lida como ameaça. Uma declaração diplomática pode ser interpretada como provocação. Em cenários assim, a história mostra que crises não se agravam apenas por ações deliberadas, mas também por erros de leitura. É essa possibilidade que torna o silêncio e a indefinição tão perigosos. No fundo, o que mantém essa polêmica viva não é apenas o conteúdo das declarações iniciais, mas o fato de que nenhuma das partes conseguiu ou quis encerrar completamente o debate. Cada lacuna é preenchida por especulação. Cada atraso gera novas teorias. E cada teoria encontra um público disposto a acreditar na versão que melhor se encaixa em suas convicções prévias. Diante de tudo isso, a questão central deixa de ser apenas quem está certo ou errado e passa a ser como o mundo lida com crises em um ambiente de informação fragmentada e politizada. Se a verdade demora a aparecer, a narrativa ocupa seu lugar. E quando narrativas se chocam em escala global, as consequências podem ultrapassar fronteiras e intenções originais. É exatamente por isso que esse caso continua tão perturbador. Não porque todas as respostas estejam ocultas, mas porque a própria estrutura do debate parece incapaz de produzi-las rapidamente. A dúvida permanece, a tensão se mantém e o futuro segue em aberto.
Até que ponto essa incerteza será sustentada? Quem se beneficia dela? E o que acontece se, em algum momento, uma das versões for confirmada de forma incontestável? Essa história ainda está longe de terminar, e cada novo silêncio ou declaração vaga só aumenta a sensação de que algo maior está em jogo. Se você quer acompanhar de perto cada desdobramento, se inscreva no canal, curta o conteúdo e continue acompanhando, porque os próximos capítulos podem mudar completamente a forma como esse episódio será lembrado.